Notícia Melei. Tudo bem, meu povo? Pensei em ajudar a passar uma dica para a lição de amanhã, a primeira lição do primeiro trimestre, né? Dessa daqui, ó. Provado pelo fogo. Olha aí, meu povo, viu direitinho? Né? Então vamos fazer uma oração então para a gente ajudar a explanar a lição de amanhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, toda a honra e glória do santo nome, derrama sobre nós o poder do Santo Espírito, que tudo seja feito para a honra e glória do santo nome, por Jesus, amém. E aí, meu povo, muito bem, provado pelo fogo, a primeira é entregando a vida pela fé. Olha aí, entregando a vida pela fé. Meus irmãos, nós vamos falar de fé para os adolescentes amanhã na nossa sala, né? Todo mundo sabe que fé é você acreditar naquilo que você não vê, né? Aquilo que você espera que vai acontecer, mas sem ver. Isso é fé. E como falar desse entregar a vida pela fé? Eu pensei em usar o recurso da própria Bíblia, porque a Bíblia se explica, nada melhor do que a própria Sagrada Escritura para explicar para os nossos adolescentes, para nós, para você que está assistindo aí, youtuber. Eu pensei assim, sabe onde é que tem um dos maiores exemplos de fé na Bíblia? Claro, a Bíblia é repleta de exemplos de fé. Mas existe um lugar especial, uma galeria totalmente especial de pessoas que entregaram sua vida pela fé, que fizeram atos notórios, atos de força, atos de fé, atos que transpuseram nossas imaginações, né? Ali em Hebreus 11, os adolescentes, você pode levar os adolescentes até lá ou contar os fatos narrados lá. Ali fala que pela fé, meus irmãos, Noé construiu um barco gigantesco, meus irmãos. Você já pensou sem chuva, sem nada? Ele, pela fé em Deus, ouviu a voz de Deus e construiu um barco gigantesco. Era para salvar todo mundo daquela época, mas as pessoas não deram ouvido e se perderam. Fala de Abraão. Abraão, meus irmãos, foi um homem que pela fé, olha só, pela fé, ele tinha tudo no país dele, era rico, tinha tudo, e Deus fala assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai de perto dos teus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Meus irmãos, Abraão saiu sem nada. Pela fé, foi para uma terra que Deus mostrou para ele. Meus irmãos, pela fé, Abraão já era velho, não tinha feito nenhum filho, meus irmãos. Pela fé, Deus fez ele ter um filho. Olha só, Isaac. Meus irmãos, e olha só, digo mais. Pela mesma fé, ele só tinha um filho na velhice. Deus ainda pede para ele sacrificar. Tu imagine a fé desse homem, entregar o único filho que ele tinha. Já pensou em entregar o filho dele, o filho da promessa? Tinha que ter muita fé, crer muito em Deus. Pela fé, na hora que ele levantou o cutelo para sacrificar, o anjo segurou a mão dele e disse assim, agora eu vi que você crê mesmo em Deus, você tem fé, meu irmão. E aí apareceu um cordeiro, nem foi sacrificado, significando ali o sacrifício de Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, o que falar da fé de Davi, né? Que enfrentou um gigante de quase 4 metros de altura, enquanto o gigante todo dia, durante 40 dias, xingava o povo de Israel. 40 dias, de tarde, de manhã, de tarde, xingando o povo de Israel, xingando Deus de Israel. Um dia só, Davi, pela fé, foi lá, deu-lhe só uma pedrada. Pá! Que o gigante veio ao chão. Ora, meus irmãos, o que falar de Enoque, que pela fé conversou tanto com Deus, andava tanto com Deus, que Deus o levou para o céu. Meus irmãos, nós também temos, hoje em dia, a mesma oportunidade de estudar a lição, de orar, a lição de escola sabatina, de ler a Bíblia, de orar, de buscar o Espírito Santo. E Deus já em breve voltará para nos levar. O que falar de pela fé? Sansão, meus irmãos, pela fé destruiu um monte de filisteus. Meus irmãos, ali naquela galeria de fé, só pessoas que fizeram atos notórios. Moisés está ali. Já pensou Moisés pela fé, quando pegou o cajado, fincou no mar e o mar vermelho se abriu? Meus irmãos, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, sim, foram levados na fornalha 7 vezes mais quente. E quando o rei olhou de novo, ele disse assim, mas eu não joguei 3? Eu não sei fazer conta, tem 4 ali dentro? 4.
4 e 1, igual o Filho de Deus, o próprio Jesus esteve lá presente. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Foi preciso fé ou não foi preciso? Sim, mas ninguém se torna cristão por acidente. O cristão, ele é formado das suas iniciativas, das suas escolhas, do seu compromisso com Deus, do seu compromisso na igreja. Nós precisamos ter compromisso, que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Davi, Daniel foi jogado na cova dos leões, meus irmãos. E os leões, parecia gatinho segurando assim na cabeça dos leões. Por quê? Porque teve fé tamanha. E eu poderia passar aqui um dia falando de exemplos de fé, meus irmãos. Gideão, com só 300 soldados, pela fé destruiu milhões do exército dos midianitas. Meus irmãos, pela fé Josué fez uma oração que parou o sol e a lua e destruiu todo aquele exército inimigo. Meus irmãos, deram voltas em volta de Jericó, deram 7 voltas. De repente aquelas muralhas gigantescas vieram abaixo. Meus irmãos, quanta fé. João jogado num tacho de óleo quente, não queimou um fio de cabelo. Nada aconteceu com ele. Saulo, que se tornou Paulo, sofreu naufrágio, foi açoitado, deram pedrada, vai jogar as pedras. Meus irmãos, não aconteceu nada. Então, meus irmãos, às vezes Deus não vai te livrar da fornalha. Ele vai te livrar na fornalha para o milagre ser maior. Às vezes Deus não vai te livrar da tempestade. Ele vai te livrar na tempestade. Ele vai fazer o mar se acalmar. Deus, Jesus é o nosso porto seguro. Eu espero que vocês passem essa lição para os adolescentes, que eles entendam um pouquinho de fé. O que é fé? Fé é crer em Deus. Fé é entregar-se totalmente. É como a história da criança que está na beira da piscina e o pai diz: vem! E a criança se joga de braços abertos, mesmo sem saber nadar, porque sabe que o pai vai segurá-lo. Isso é ter fé. Espero ter ajudado vocês. Ajudem os nossos adolescentes. Tamo junto. Tchau, meu povo. Beleza. Tchau.